à mesa. Queremos anunciar nesse momento, portanto, convidar para a mesa. Cadê os meus companheiros? Me ajudem aqui com as cadeiras, por favor. Isso, muito obrigada, John. Obrigada, meus companheiros de equipe maravilhosos, para quem vai meus agradecimentos. Chamando então, convidando Dr. Tiago Laporte, chefe de fiscalização do Ministério do Trabalho, Superintendência Regional em Sergipe. Por favor, doutor, se você pudesse posicionar um pouco mais centralizado, será melhor. Tiago Laporte, auditor fiscal do trabalho há 18 anos, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Sergipe e mestre em Direito do Trabalho e Governança pela Universidade de Bristol. É Bristol que pronuncia, doutor? Tá. Bristol. Letra de doutor é complicado. Bom, especialista em políticas públicas e ciência de dados, atualmente é chefe da seção de fiscalização do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho. Queremos convidar para abrir oficialmente e apresentar a sua mensagem de boas-vindas e saudação o nosso Superintendente Regional do Trabalho, Cláudio Caducha. Gente, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para o final desse seminário, ao início de uma parceria, tanto com o movimento sindical quanto com o movimento social. A gente está fazendo esse esforço de abrir a superintendência para que o nosso trabalho possa ter uma amplitude na sociedade sergipana. E estou muito feliz porque ontem nós fizemos um debate rico, proveitoso. Eu espero que a gente encerre hoje com nesse mesmo ritmo, né? Porque vocês vão conhecer profundamente todo o trabalho, a missão da Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego e especialmente da Superintendência Regional do Trabalho e Serviço. Que a Superintendência hoje executa em favor dos trabalhadores no que diz respeito aos seus direitos e no que diz respeito à sua missão institucional na sociedade sergipana. Espero que vocês tenham um bom dia e a gente termine esse seminário com esperança e com confiança nesse governo e principalmente nas políticas de Estado. Só para finalizar, dizer que todas as apresentações foram autorizadas, nós vamos disponibilizar no e-mail de vocês para que vocês tenham memória de todo o conteúdo que foi discutido aqui nesse seminário. Muito obrigado e bom debate. Bem, diante da fala de Caducha, né, para que a gente possa aproveitar o máximo possível, vamos iniciar com a apresentação do Dr. Tiago Laporte, nosso chefe de fiscalização, para em seguida fazer o debate, né, e abrir para a fala também dos representantes sindicais. Então, sem muitas delongas, vamos iniciar os trabalhos de hoje. Tiago, com você.
Bom dia, gostaria de agradecer o convite que foi feito para falar aqui da fiscalização do trabalho. Para mim é sempre uma honra falar da fiscalização do trabalho, cargo que, como já foi falado na apresentação, eu ocupo há 18 anos, né? E estou atualmente na chefia da fiscalização aqui do estado de Sergipe. É sempre bom a gente falar de fiscalização porque na rua, né, no dia a dia, as pessoas sempre têm muita dúvida como é que funciona a fiscalização do trabalho. As pessoas não sabem como é que funciona a fiscalização do trabalho na prática. Então, nesse momento aqui, a gente vai poder explicar e poder esclarecer como funciona a fiscalização do trabalho. Tá? Diego, pode passar, por favor. Então, a CLT, né, é um texto normativo relativamente extenso, né, com várias disposições legais. Além da CLT, a gente tem outras normas, né? Nós temos legislação do trabalho doméstico, legislação do trabalho rural, enfim, a legislação trabalhista está na CLT e em outra legislação espaço. Tá? E como é que a gente escolhe o que vai ser fiscalizado? Né? Como é que é feita essa decisão do que vai ser fiscalizado? E aí é importante saber que a fiscalização do trabalho, ela há muitos anos, como eu falei, eu estou aqui há 18 anos, ela cada vez mais tem atuado menos de maneira reativa. O que seria uma maneira reativa? Maneira reativa é ficar a fiscalização aqui parada, aguardando denúncias. Tá? Esse é um modelo que a OIT vem combatendo e evitando que seja utilizado pela inspeção do trabalho em todo o mundo. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas através de estudos e métodos científicos, se chegou à conclusão que isso é para qualquer fiscalização, não é só do trabalho, realizada por denúncias, ela acaba deixando a desejar. Tá? Então, acaba ficando brechas, digamos assim, buracos, que a fiscalização meramente por denúncia, ela deixa a desejar. Então, a OIT, há muitos anos, e aqui no Brasil é assim também, tem preconizado que a gente fiscalize cada vez mais com base no planejamento. Então, a fiscalização do trabalho no Brasil e aqui em Sergipe atua com base no planejamento. E que planejamento é esse que a gente tanto fala? A gente trabalha com projetos de fiscalização. Já já a gente vai ver quais são. Mas como são esses projetos de fiscalização? Esses projetos de fiscalização, eles são escolhidos, eles são eleitos a partir de metas que foram fixadas. Foram fixadas aonde? O primeiro no PPA, o Plano Plurianual. Esse é o primeiro documento que a gente tem que ter em mente quando fala de planejamento. O segundo, o planejamento estratégico do Ministério do Trabalho. Enquanto o PPA é de 4 em 4 anos, o planejamento estratégico ele é num período mais curto. Tá? E a gente tem as diretrizes da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é o órgão central de fiscalização, ao qual toda a fiscalização do trabalho é subordinada tecnicamente. Então eu gosto de dizer assim, eu como chefe aqui, eu coordeno iguais. Então nós temos aqui cerca de 30 auditores na superintendência. Eu não tenho nenhuma hierarquia técnica sobre nenhum de meus colegas. O que eu faço? Coordenação de trabalho. É só isso. Porque todos os meus colegas, os meus 30 colegas, são tecnicamente subordinados à Autoridade Central Nacional de Fiscalização do Trabalho, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho. E é ela que traça todo ano as diretrizes de fiscalização. Pode passar, Igor, por favor. Então, onde é que a gente está atualmente? Tá? Então, esse seminário é sobre presente, passado e futuro. Né? Então, hoje, onde é que nós estamos? Pode passar, por favor. Então, já falei, hoje a gente está com a vigência do PPA 2020 e 2023. Tá? Então, o que a gente faz hoje é resultado do PPA que foi elaborado em 2019 para vigir de 2020 a 2023. Pode passar, por favor. E esse PPA ele tem um programa específico, é o Programa Modernização Trabalhista e Trabalho Digno. Tá? Esse é o PPA em vigor. Esse PPA prevê um indicador chamado Índice de Condições e Relações do Trabalho. E esse índice é o seguinte, quanto maior o índice, melhor. Significa dizer que o Ministério do Trabalho, de acordo com o PPA, está cumprindo essas metas. E esse índice é composto de 10 subitens, 10 subíndices. Então, a meta do Ministério do Trabalho
tem como indicador o índice de condições e relações de trabalho, que é dividido em 10 sub-índices. Pode passar aí. Desses 10, 8, Cláudio, dizem respeito à fiscalização do trabalho. Dos 10 índices do Ministério do Trabalho, 8 tratam da fiscalização do trabalho. O outro trata de carteira do trabalho, o outro eu não estou lembrado, acho que é seguro-desemprego. Tá? Mas os 8 da fiscalização quais são? Primeiro, a fiscalização teve como meta 2020-2013 reduzir a gravidade dos acidentes e doenças de trabalho que acontecem. Esse é o primeiro índice. Segundo, redução do índice de frequência de acidentes e doenças no trabalho. Então, não só reduzir a gravidade para que esses acidentes e doenças, que infelizmente ocorrem, sejam menos graves, mas que também sejam menos frequentes. Pode passar. A gente também teve como meta, nesses 4 anos, encontrar a situação de empregados em registro irregular. O que é isso? Empregados que deveriam estar formalizados, ou seja, que deveriam estar com a carteira de trabalho assinada e não estavam. Era um dos nossos índices também do PPA. Percentual do valor do FGTS notificado ou recolhido, não preciso falar aqui da importância do fundo de garantia, tanto para o trabalhador como para a sociedade, né? Percentual de ações de combate ao trabalho escravo, e aí eu posso falar com muita tranquilidade que foi da minha gestão enquanto chefe de fiscalização, que foi feito o primeiro operativo aqui do Estado de combate ao trabalho escravo, e aqui eu queria agradecer a Leopoldo, que tem sido meu braço direito na coordenação dessas operações de fiscalização, e a colega Daniela também, que está ali, depois eu volto a falar deles, que é a chefe de planejamento, tá? Então eu fico muito à vontade para falar sobre trabalho escravo aqui, tendo em vista que a gente recentemente tem ampliado a atuação nessa área, tá? Então, ações fiscais com constatação do trabalho infantil, nós temos uma frente de trabalho nosso importante, ele não pôde participar hoje porque está em outra reunião, é Ricardo, que é coordenador desse projeto e atua brilhantemente. Nós temos também como meta inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho, uma meta fenomenal, de um valor social importantíssimo. E também nós temos como meta o percentual de aprendizes inseridos. Então, nós também fiscalizamos a cota de aprendizagem, né, para ver se as empresas estão cumprindo a cota, autuamos aquelas que não cumprem a cota. Tá? Então, os nossos 8 índices vinculados ao PPA. E isso se desdobra, porque não é só aquilo. Então, em relação a cada um daqueles, eu tenho outras tarefas. Então, por exemplo, quando eu falo em inserção de aprendizes, eu tenho lá a meta de aprendizes inseridos, mas eu também fiscalizo as entidades que formam os aprendizes, para ver se elas estão cumprindo com os requisitos legais. Quando eu falo em prevenção de acidente de doença do trabalho, eu fiscalizo o PAT também, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Quando eu faço análise de acidente de doença do trabalho, eu divido, eu fiscalizo os acidentes e fiscalizo as doenças. Normalmente, como a gente não tem perna para tudo, a gente vai nos acidentes graves, os acidentes fatais, né? Infelizmente, acontecem. Então, às vezes a gente deixa de fiscalizar um acidente grave, de analisar um acidente grave, porque a gente não consegue nem dar conta dos fatais, tá? A gente tem um projeto de combate à discriminação e promoção de igualdade de oportunidades no trabalho, onde a gente inaugurou a fiscalização do trabalho doméstico, tomou conta da imprensa no começo desse ano, um operativo que a gente fez esse ano de fiscalização no trabalho doméstico. Foram mais de 40 empregadores domésticos fiscalizados, mais de 20 empregados domésticos sem registro, e é um segmento, né, da classe trabalhadora que estava desassistida de fiscalização há anos, né? Então a gente aqui é um projeto nacional, como falei, tudo que a gente faz tem que ter a bênção da Secretaria de Inspeção do Trabalho, então foi um projeto nacional e que aqui a gente executou, e tem mais ações de trabalho doméstico previstas para esse ano. No combate ao trabalho infantil, eu já falei da fiscalização. Na inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a gente também verifica se as empresas têm condições de acessibilidade. Então isso a gente também faz, né? Porque na verdade não é só a inserção, é a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho que a gente faz. Na fiscalização rural, né, que é permanente, né? Eu estou 18 anos na fiscalização, nunca abandonou. Então, a gente na fiscalização rural, o que é que a gente olha? É registro de empregado, é existência ou não do trabalho infantil, que infelizmente
a gente ainda encontra muito no meio rural. Fiscalização de segurança e saúde do trabalho no meio rural, uso de agrotóxico, como é que está em NR31, então a gente também fiscaliza. Fiscalização do FGTS, eu já comentei aqui. Combate à informalidade. A gente está fazendo um operativo, por exemplo, esse ano, nos clubes de futebol. Então, o Leopoldo coordenou um operativo esse ano de fiscalização de trabalhador sem registro em clube de futebol. Isso está tudo aqui nesse macro projeto de combate à informalidade. Tá? E quando a gente vai para Sergipe específico, a gente tem que ter em mente o seguinte: nós temos projetos obrigatórios, que são aqueles que estão previstos no PPA, nas diretrizes do Ministério do Trabalho. Então, já falei, FGTS, prevenção de acidentes, doença, PCD, aprendiz, fiscalização rural, informalidade, trabalho infantil. Isso, todas as superintendências do país têm que fazer, porque são projetos obrigatórios. Então, quando chega assim, diz, vocês têm que ter esses projetos de fiscalização. Pronto, a gente tem. Só que, além dos projetos obrigatórios, a regional, então nós temos uma certa margem de liberdade para poder propor à Secretaria de Inspeção do Trabalho projetos que a gente quer fiscalizar, atividades econômicas que a gente quer fiscalizar. E a gente propôs para esse ano, e foram aceitos 3. Então, esse ano, 2023, nós, ano passado, propusemos e a Secretaria de Inspeção do Trabalho deu o aval. Ok, podem fiscalizar. Ok. Fabricação de produtos têxteis, telefonia e internet, o pessoal que está trabalhando nos postes, infelizmente é uma área que tem muito acidente, e construção civil, que a gente aqui figurinha carimbada, construção civil todo ano também a gente consegue. E como é que a gente propõe esses projetos? Com base em estudos e diagnósticos. Então, a partir de dados do SUS, dados do INSS, a gente consegue ter acesso as doenças do trabalho, afastamento, acidentes de trabalho, que justifiquem que a gente escolha essas atividades econômicas. Eu não posso acordar um dia, chegar para a Secretaria de Inspeção do Trabalho e olha, eu vou fazer essa atividade. Sim, por quê? Não, porque eu acordei e sonhei que ela está precisando. Não, não pode ser assim. Eu tenho que fundamentar. Essa atividade está tendo muito acidente. Essa atividade está tendo muita doença. Fundamento, a CIT analisa na base de dados, confirma e dá o aval e eu consigo fazer uma fiscalização. Sem esse procedimento, eu já conversei muito com o Cláudio. Eu digo, Cláudio, a gente é mais amarrado do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que a gente tem uma plena liberdade de atuação, que eu vou onde quero. Não, não é assim. Está tudo amarrado, porque tudo isso depois eu presto contas. Eu, como chefe de fiscalização, a CGU me fiscaliza e o TCU me fiscaliza, porque eu estou usando recurso público. Então, todos os meus passos são monitorados e são justificados. E é bom que seja, eu estou lidando com dinheiro público. Tá certo? Pode passar. E o que é que a gente tem feito? Né? O que é que a gente tem feito nesse modelo? Então, em 2019... nós encontramos 2.442 empregados sem registro, sem carteira assinada aqui no Estado. Eu sei que tem muito mais que isso, é óbvio que tem muito mais que isso. Mas nós somos poucos. Né? Nós somos pouco mais de 20 auditores na rua para todo o Estado de Sergipe e todas essas atividades que vocês viram. 2020, pandemia, esse número cai para 737, 2021, 1.528 e agora a gente, eu esqueci de puxar os dados de 2022. FGTS, a gente mesma coisa, mantém essa média, 60 milhões, 2020 com a pandemia, a fiscalização caiu, depois 2021 começa a recuperar. Aprendizes inseridos em ação fiscal, em 2019, 1.595 aprendizes nós inserimos no estado todinho fiscalizando. São números expressivos. 2020, por conta da pandemia, isso cai. 2020 também teve outro problema. Não, foi 2022, que o número de 2022 é baixo, porque teve uma medida provisória da aprendizagem ano passado, foi uma confusão. Praticamente a gente parou de fiscalizar a aprendizagem. 2021 a gente sobe de novo. E trabalhadores inseridos em ação fiscal, PCD. Então muitas vezes as pessoas não sabem, né? A gente precisa divulgar mais nosso trabalho. Eu converso muito isso com o Cláudio. 312 trabalhadores com deficiência foram inseridos no mercado de trabalho pela fiscalização. Né? 2020
O número está mais alto ainda porque é reflexo do trabalho que a gente fez em 2019, o trabalho de inserção da pessoa com deficiência, uma dinâmica diferente. Então o efeito da pandemia não foi imediato. Aí quando é que a gente sente o efeito da pandemia? No ano seguinte, em 2021. Aí cai para 78. Nos últimos 12 meses, agora é um retrato dos últimos 12 meses, o que é que a gente fez? Nas nossas fiscalizações a gente alcançou 178 mil trabalhadores. Quando eu digo que a gente alcançou, é porque é o seguinte, a partir do momento que eu fiscalizo uma folha de pagamento de uma empresa grande, né, uma empresa com 1.000 empregados, considera que eu alcancei, ainda que indiretamente, 1.000 trabalhadores. Certo? Então 178 mil trabalhadores foram alcançados. A gente autuou, né, identificou irregularidades. Autuou não, a gente identificou 1.336 irregularidades em segurança e saúde do trabalho, algumas foram autuadas, outras não. E a gente inseriu nos últimos 12 meses 549 PCDs e aprendizes no mercado de trabalho. O que é que a gente mais encontra de irregularidade? E aqui é um retrato dos últimos 10 anos. Fundo de garantia. É o que a gente mais autua aqui, porque é uma fiscalização mais automatizada. Eu não preciso de muita gente para fazer fundo de garantia. Então eu consigo fazer de uma maneira mais automática, em massa, então eu consigo autuar mais. Da fiscalização são as empresas que não nos atendem, quando a gente marca elas não vêm, observem que são várias, então nem sempre a gente atinge o nosso objetivo. E muitas vezes as empresas se recusam. Registro. Vem em terceiro lugar e aí depois descansa, FGTS, jornada de trabalho, NR12, salário e aprendiz de trabalho infantil e assim vai. Aqui por setor, de 2013 para cá. Por setor. Quais são os setores mais autuados pela fiscalização do trabalho? Aquela base grande ali. Comércio. Comércio. Mais de 10 mil empregadores autuados. Segundo lugar, basezinha amarela, indústria. A terceira, laranjinha, construção civil. Quarta, alojamento e alimentação, então bares, restaurantes, hotéis, está aí na pirâmide do que a gente mais autuou para o que a gente menos autuou nos últimos 10 anos. Aqui é média de alto, todos esses dados são públicos, tá, pessoal? Tudo a gente consegue, Radar City, Radar ST. No Google, só botar, é o radar da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Aqui são os dados de autuação. Nossa média de autos de infração em Sergipe nos últimos 10 anos, ó. Ela vai ali oscilando aqui em torno de 400 autos de infração por mês. É mais ou menos isso que a gente lavra aqui. Ó. Aqui o que é que nós temos? Pandemia. Depois aqui vai voltando à normalidade. E aí se mantém. Aqui essa queda não foi porque a gente parou de fiscalizar, não. É porque os dados ainda não foram computados, tá? Vem assim, eles pararam, não. A gente não parou, não. Porque aqui não foi computado. Então a gente tem mantido aí essa média de 400 autos de infração por mês, né? E para onde a gente vai? O que é que a gente vai fazer, né, no futuro? Isso depende. Depende de quê? A gente tem um cenário. Qual é o cenário? E esse cenário não é só em Sergipe, não é só no Brasil, é no mundo. A gente tem o número de locais sujeitos à fiscalização aumentando. A gente tem as formas de produção hoje, cada dia mais diversas. O que o professor David Well chama de fragmentação do mercado de trabalho. O mercado de trabalho está fissurado, né? Cada vez mais fragmentado. Ou seja, então a gente tem cada vez mais espaços de trabalho. E, em contrapartida, os recursos financeiros e humanos para a fiscalização do trabalho cada vez mais diminuindo. Qual é a consequência disso? Infratores impunes, então muita gente que está aí infringindo a legislação trabalhista não está sendo punido, porque a gente não alcança. Trabalhadores desprotegidos, porque a gente não consegue chegar naqueles trabalhadores. E a concorrência desleal entre empresas, porque a empresa ela acaba tendo uma vantagem competitiva, não porque ela é mais eficiente, como gostam de pregar, mas primeiro porque ela não está cumprindo com a legislação trabalhista. Ela está espremendo o trabalhador e tentando tirar lucro dali. Tá certo? Vou passar, por favor. E aí, a gente também está atento, e Sergipe não é diferente, a esses novos modelos de negócio.
introdução de novas tecnologias, smartphone, plataforma, aplicativo, novas formas de contratação, nova entre aspas, né? Porque é o de sempre, só que camuflado. Então, cada vez mais que a gente fiscaliza, é mais pejotização, é mais MEI, né? Agora, MEI, todo canto que você chega vai fiscalizar, não, você, não, eu sou MEI, bate ponto, bate. Se faltar, desconta. Aí é MEI, não, sou MEI, o patrão disse que eu sou MEI. Né? Então, agora é assim, a gente vai fiscalizar, é MEI, é MEI em bar, MEI em obra, MEI em tudo que é canto, é MEI agora. Né? E a gente está atento, a gente está de olho nisso. Aí, terceirização recuperada, temos quarteirização, terceirização em cadeia, terceirização de todas as formas possíveis que a gente puder imaginar, agora a gente acha, né? Cooperativa era uma coisa, cooperativa fraudulenta, era uma coisa que já tinha anos que a gente estava sem ver. Ele voltou de um jeito agora que isso não é possível. Não é possível. Cooperativa que é cooperativa só de fachada. Né? Cooperativa para mascarar vínculo empregatício. Tá sim, a gente está atento, infelizmente, né? Tudo isso causa novos riscos ao trabalho e vai somar aquele cenário que a gente viu lá, trabalhadores desprotegidos, infratores impunes, tá? Vou passar aqui, por favor. E para frente, esse aqui é meu último slide, já para o final. O que a gente vai fazer daqui para frente? Depende. Depende de quê? Da gente mesmo. Né? Porque o PPA está agora em negociação, teve o PPA participativo, né? Essa foi uma das propostas mais votadas, a promoção do trabalho digno, emprego e renda. E o que tiver aqui no PPA é que vai nortear a gente durante os próximos 4 anos. Então eu espero e desejamos que façamos boas escolhas. Tá bom? E um último slide só para agradecer a minha equipe, porque eu estou aqui, na verdade, representando uma equipe coesa, que trabalha muito unida, eu já falei, sou o chefe de fiscalização, o colega Leopoldo. Leopoldo, você pode levantar, por favor, para todo mundo conhecer. É meu substituto, meu braço direito. Eu tenho um colega José Augusto da Fonseca, está doente, não pôde vir hoje, é o chefe do setor de segurança e saúde no trabalho. A colega Daniela, por favor, Daniela, que é a chefe do setor de planejamento. Então, quando a gente recebe os sindicatos aqui com alguma denúncia, eu sempre chamo Dani, vem cá, venha ver se a gente consegue inserir no planejamento, né? Aí Dani faz as contas, faz os cálculos, abre as planilhas e aí diz, não, vamos ver, esse dá para atender, esse aqui não dá, esse aqui vamos jogar para o ano que vem, então é ela que me ajuda nisso. E o colega Ricardo, que eu já falei hoje, faz um trabalho belíssimo no trabalho infantil e na aprendizagem, é o coordenador do projeto. Não veio porque está exatamente na reunião do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Tá bom? Então, gostaria de agradecer pela oportunidade aqui de falar para vocês e vou ficar à disposição aqui. Gostaria. Nós vamos avançar na programação agora com a abertura para a fala dos representantes das centrais sindicais. Cada um vai fazer suas considerações por 5 minutos e aí em seguida nós abrimos para que possamos promover o debate, tanto de encaminhamento de questões e considerações para o colega Dr. Tiago Laporte, como também nós temos também o feedback, né, dos representantes dos trabalhadores, que como o colega Dr. Tiago
acabou de apresentar, nós buscamos cumprir a nossa missão institucional, apesar de tantos desafios, né, de dificuldades no número de auditores, estrutura física, são vários desafios, mas que a fiscalização foi aprendendo a superar esses desafios, especialmente pelo que o colega Dr. Tiago destacou, né? Buscando fazer um planejamento e adotando estratégias para aumentar o nosso alcance fiscal dentro daquilo que é possível, alcançar uma eficiência e uma efetividade nas nossas ações. Então, agora o objetivo é que as centrais façam suas falas para que a gente também, né, tanto o superintendente, né, Cláudio, quanto os colegas que coordenam a política de fiscalização regionalmente, possamos ter essa oportunidade dessa troca, né, de perspectivas para que a gente também, tanto vocês entendam, eu acho que a apresentação do Tiago foi muito precisa, né, para traçar esse cenário para vocês também se colocarem, né, no lado de cá de quem está executando as ações de fiscalização. E agora nós vamos ouvir as instituições que também têm muito a contribuir. Esse diálogo sempre existiu, a ideia é que Cláudio está, uma das questões que ele mais tem atuado nesse primeiro momento da gestão, de abertura do diálogo com todos os segmentos. Retomar, abrir as portas, e ontem na abertura do evento, foi uma felicidade, né, Caducha? A gente ouvir e dizer, estamos felizes porque a Superintendência Regional do Trabalho está de volta com carga total, no sentido de ouvir e de falar também com a sociedade. Vocês estabeleceram uma ordem, já está aqui. Então, vou passar a palavra para o Francisco Sérgio, presidente da nova central sindical. Teve que sair. Então, passamos para Raimundo, representante da CSB. Tem o microfone aí? Opa, está aqui. Bom dia para todos e todas, né? É uma honra muito grande participar desse seminário, né? Aqui promovido pelo MTE. É a primeira vez durante a minha vida política e sindical que eu participo de um seminário aqui no MTE, né? É um dos para a gente registrar esse fato. E assim, as centrais sindicais, como a CSB, a Nova Central, a CTB, elas têm uma proposta diferente da CUT, da Força Sindical e da UGT, que não é a mesma proposta que o pessoal tem em termos do movimento sindical hoje no Brasil. Algumas centrais têm uma proposta e outras têm outra proposta. Mas assim, elas estão sempre unidas, né, nesse projeto que é do novo mundo que estamos vivendo hoje no país. Ontem a gente tinha que escolher direito ou emprego, né? Hoje não, hoje mudou isso. A gente quer direito e mais emprego e mais direito hoje, né? Então a Central, a CSB, é a favor de alguns itens que seja revogado na reforma trabalhista, é a favor do processo sindical. O sindicato não pode viver como estamos vivendo, de piso na mão, não. O sindicato representa os trabalhadores e os trabalhadores têm que ajudar o sindicato. Mal ou ruim, mas o sindicato é importante na vida do trabalhador. Obrigado. Gente, eu vou pedir mil desculpas, é que como foi feito um ajuste, eu não tinha participado, mudando um pouquinho o programa para a gente
otimizar o trabalho, eu iniciei esse momento das falas das centrais, mas Jairo, que representa a UFS, bem como também, né, a CUT, quem vai fazer essa mediação. Então vamos só para a gente alinhar, para todo mundo falar a mesma linguagem e ficar no mesmo ponto, né? Vai ter as falas, aí a partir de agora estou passando o bastão para Jairo, e aí quando a gente for abrir para os debates, aí a gente, eu e Tiago Laporte, nós vamos conversar com vocês, eu só vou fazer a mediação, mas direcionar para o doutor Tiago. Então, no primeiro momento, quem quiser abrir o debate no ponto da apresentação do doutor Tiago Laporte, aí a gente vai fazer a mediação, mas com relação às falas das centrais, Jairo que vai conduzir. Então, estou passando aqui o bastão, vamos realinhar aqui e corrigir o nosso percurso. Então, com a palavra, o companheiro Jairo para coordenar. Vamos fazer de conta que eu não fiz essa besteira, porque eu não participei dos ajustes do bastidor. Deletem aí e da gravação também, viu? Então, vai. Obrigado, Rose. Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui muito satisfeitos, muito contentes com esse evento e da Superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego. É uma oportunidade ímpar. Eu tinha até feito aqui alguns rabiscos, né? Mas assim, só não vamos desperdiçar tempo com isso. Mas, como eu dizia, é uma oportunidade ímpar, porque nós estamos tendo aqui a oportunidade, desde ontem, de ter as falas do capital, do governo, do trabalho e dos movimentos sociais, entendendo aqui que os movimentos sindicais também estão representando os movimentos sociais. Então, esse é um debate extremamente significativo, porque a gente está ouvindo efetivamente as vozes das representações que produzem, fazem a economia andar, fazem esse país caminhar. Então, isso é extremamente significativo. Então, enquanto professor da Universidade Federal de Sergipe e secretário-geral da CUT, eu me sinto muito à vontade para tratar desse assunto, porque essa também é a minha área de atuação, né, Fabio? A gente conversava aqui antes em off, e é extremamente significativo para o momento que a gente está vivendo discutir as transformações do trabalho, especialmente no nosso estado. Então, nós, ainda em cima do que a Rose colocou, nós vamos compartilhar a mediação com Flávia, né, porque a gente juntou os dois momentos, então a gente vai compartilhar a mediação com Flávia e, na sequência aqui, nós vamos agora convidar o companheiro Adênito, que é presidente da CTB, para que ele possa fazer a fala. CTB presente. Bom dia a todos e todas. Queria parabenizar aqui a Ducha, né, por nos proporcionar esse seminário belíssimo. Infelizmente, eu tive outros afazeres ontem, mas a companheira Ivânia veio aqui representar. Mas hoje eu estou aqui, não poderia deixar de estar, né? Queria também parabenizar aqui a fala do nosso auditor, doutor Tiago. Parabéns aí.